Vamos lá, gente, falar de mais um episódio do canal Pilates e Emagrecimento. E dessa vez eu quis trazer um tema que muitas pessoas acham que só vai acontecer muito lá pra frente. O tema de agora é sarcopenia. Olhem só, a sarcopenia por muitos anos ela foi relacionada sim ao processo de envelhecimento. Porém, com o passar do tempo, com a evolução da tecnologia, nós, seres humanos, ficamos um pouquinho mais obsoletos. Significa que hoje a gente faz menos atividade física do que antigamente. E isso daí trouxe uma nova categoria de sarcopenia, chamada de sarcopenia secundária. Então, a sarcopenia primária, ela está relacionada ao processo de envelhecimento. Porém, como eu acabei de falar, a sarcopenia secundária, que atualmente é mais conhecida, ela acomete muito mais pessoas em idade mais jovem. 30 até jovens de menos idade do que isso. Então, 30 a 40 anos, que passam por processos de metabólicos, doenças metabólicas como a obesidade é um grande fator para que essa sarcopenia secundária esteja acontecendo. Então, eu vou colocar aqui uma diretriz que vem falando da Sociedade Europeia, tá? Que classifica a sarcopenia em três pilares. Porque se você for às vezes pesquisar, você pode encontrar que a sarcopenia é somente a diminuição de força e a diminuição de volume muscular. Só que dentro dessa diretriz europeia, eles classificam em três pilares da seguinte forma. A primeira, a principal, seria realmente a diminuição dessa força muscular. A segunda, refere-se à qualidade e à quantidade do volume desse músculo. E o terceiro seria o desempenho dessa musculatura. Então, para você ser classificado como sarcopênico, você precisaria ver qual é o padrão que você quer seguir. Eu acredito que o europeu ele esteja muito mais correlacionado com o nosso dia a dia, porque não adianta somente a gente ter a força, a gente ter o volume, mas na hora de realizar um exercício o desempenho não é tão bom, né? Então, aqui são os três pilares que eu falei para vocês, para a gente determinar se essa sarcopenia, ela pode ser uma sarcopenia mais leve, quando ela está relacionada somente à força muscular, quando ela está relacionada a uma sarcopenia mais moderada, que é quando relaciona a diminuição da força e a diminuição também da qualidade e da quantidade muscular, e uma sarcopenia grave, que é quando engloba essas três modalidades, tá? Então, para a gente verificar também como é que essa pessoa ela pode estar em processo de sarcopenia, eu trouxe aqui um aparelho chamado dinamômetro, que ele serve para ver a força de pressão manual, tá? Então deixa só aqui, ó. Então agora ele está zerado. Eu vou apertar aqui, ó, não é dessa forma que é avaliado, eu só quero mostrar para vocês. Ó, quanto mais eu apertar, certo? Então parou aqui no 2, tá? Geralmente a gente tem força muscular mais de um lado do que do outro. Então, se eu utilizo mais o lado direito, provavelmente meu lado esquerdo vai ser um pouco mais diminuído. Esse aparelhinho daqui, ele serve para a gente estar quantificando aí como é que está essa sarcopenia, tá? Além desse aparelho, existe também um teste muito fácil de ser realizado, porém tem que ter alguns detalhes, senão ele fica um falso positivo, tá? Que é o teste de sentar e levantar da cadeira. Eu vou deixar ele aqui também para vocês saberem mais ou menos como é. Mas voltando a falar de sarcopenia e voltando a falar sobre o Pilates, aqui dentro da metodologia a gente consegue muito bem trabalhar essas questões com a sarcopenia. Por quê? Vamos pensar que toda pessoa que está passando por um processo de sarcopênico, que é a diminuição da força, que é a diminuição da qualidade e da quantidade desse volume muscular e principalmente do desempenho muscular, ela precisa de exercício físico. E aqui a metodologia de Pilates, ela é um excelente método de exercício físico para trabalhar não somente a força, mas também para dar melhor equilíbrio, melhor mobilidade para quem está muito tempo sedentário, né? Então, idosos, eles são realmente, de fato, muito encaminhados para cá, para o Pilates, para ganhar, para melhorar essa sarcopenia. Porém, como eu acabei de falar, existe hoje em dia a sarcopenia secundária, que ela está muito relacionada à obesidade, a processos inflamatórios crônicos de baixa intensidade, tá? E a obesidade seria classificada como uma delas. Então, aqui dentro do método, ó, eu fiz dessa vez vários exercícios, tá? Para passar para vocês como a gente consegue melhorar essa sarcopenia. De fato,
Nós precisamos ter em mente que todo exercício para a melhora da sarcopenia é quando ele é feito em cadeia cinética fechada. Por isso que todos os exercícios que eu passei aqui, eu vou estar ou segurando alguma coisa ou pisando no chão ou no aparelho, ou tendo alguma resistência contra a minha musculatura, porque vai me ajudar nesse processo de ganho muscular, de força muscular, de volume muscular e desempenho também. Então, aqui na metodologia de Pilates, tanto com os aparelhos quanto no mat ou no solo, a gente consegue trabalhar muito bem a pessoa que chega aqui sarcopênica e melhora com o passar das sessões. Então, tanto aqui no Pilates quanto na musculação, no exercício resistido, nós temos essa função de melhorar esse desempenho dentro dessa musculatura, porque a gente sabe que nós precisamos ter um banco muscular, uma reserva muscular muito boa para que esse processo de envelhecimento ele seja de forma mais saudável, tá, gente? Então, eu vou deixar aqui, ó, duas meta-análises para vocês, uma falando mais sobre os exercícios para os idosos, a importância desse exercício na parte na sarcopenia, tá? E outra é voltada exatamente para essa questão da sarcopenia secundária, que as pessoas ainda não se perceberam que nós estamos, né? A máquina tecnológica, ela está evoluindo cada vez mais, mas a máquina humana, ela acaba ficando mais obsoleta quando a gente para de se exercitar. E não é interessante, tá bom? Então, eu espero que nesse vídeo vocês tenham gostado, eu tenha ajudado mais uma vez, através dos exercícios e através da minha fala. Curtam, compartilhem, que semana que vem eu trago mais episódio bem bacana para vocês.